Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Ou boa tarde, né? Eu não sei que horas que eu tô postando esse vídeo. Eu acho que a semana eu vou postar à tarde. Ou boa noite, bom dia para o horário que você está me assistindo, né? Bom, hoje a intenção desse vídeo aqui é um bate-papo. Vocês estão aqui na minha casa, ó, já esbarrei aqui na câmera, né? É como se fosse uma live, só que sem ser ao vivo, né? Mas eu quero bater esse papo com você, eu quero conversar com você sobre algumas questões muito importantes. E toda semana eu vou postar assim uns vídeos mais descontraídos, em que eu desligo o ar-condicionado, ligo o ar-condicionado, eu agora desliguei para não ficar muito barulho aqui para vocês. Tem ali meu cachorro roncando, meu marido falando lá no fundo. Mas, enfim, é esse bate-papo aqui informal que a gente vai ter. Vocês estão aqui no meu quarto, no meu escritório, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre como aprender idiomas mais rápido, né? Eu sei que muita gente tem essa necessidade, precisa aprender rápido. Muitas pessoas que me seguem aqui, que me acompanham, são pessoas já adultas que têm uma certa urgência em aprender. E até essa urgência, por mais que seja urgente, a urgência faz a pessoa desanimar, porque parece impossível aprender de uma forma mais rápida. O que não significa mais rápido não quer dizer super rápido, não quer dizer rápido de tudo, né? Mas mais rápido do que o convencional. Então, hoje eu vou dar para vocês algumas dicas aqui, a gente vai conversar sobre formas que os poliglotas usam, como eu uso, né? Eu estou estudando o meu quarto idioma, já vou começar o italiano, meu quinto idioma também. Como que a gente faz para aprender mais rápido? Tem gente que aprende até em 3 meses, né? Isso acontece de fato. Tem gente que aprende idiomas em 3 meses, super rápido. Podia falar mais baixo, esse digníssimo, né? Vou fechar a porta ali, gente. Calma aí. Pronto, gente, eu dei uma fechada ali na porta, né? Vamos ver se agora, né? Meu marido tem uma voz grossa, fala alto. Mas, enfim, a gente hoje vai ter esse bate-papo, tá? Eu quero que vocês coloquem aí, se você não pode parar aqui no tempo que esse vídeo está acontecendo, eu vou falar de coisas muito importantes, que são fundamentais. Vou falar de erros muito comuns das pessoas, inclusive, professor, no outro dia eu ouvi um professor falar uma coisa, professor de inglês falar uma coisa, que eu fiquei assim, meu Deus, essa pessoa precisava conhecer mais a neurociência, ele precisa conhecer o cérebro, não adianta. Tem estudo, gente, olha só, o cérebro, ele só começou a ser mais compreendido a partir do ano 2010, dos anos 2000, 2010, porque foi quando a gente começou, a gente teve exames, começou a ter exames mais avançados que podiam, que podem compreender melhor o funcionamento do cérebro. Antes dos anos 2000, as pessoas não tinham compreensão do cérebro humano. Hoje já não tem, né? Porque o cérebro humano é a máquina mais complexa que existe no universo, né? É a coisa mais difícil de se entender é o cérebro humano. Por quê? Porque quando o cérebro humano está em funcionamento, a pessoa está viva. Então, como é que vai mexer em tudo lá com a pessoa viva? Fica difícil, né? E quando a pessoa está morta, o cérebro já não está mais funcionando, né? Então, é difícil entender o cérebro humano, mas depois dos anos 2000, 2010, as pessoas, os cientistas começaram a entender melhor o funcionamento cerebral. Então, tem profissionais de línguas, de idiomas, que não entendem nada de cérebro. Gente, vocês já me estão ouvindo aí tão, tão forte o meu cachorro roncando. Ele é bulldog, bulldog ronca, tá ali tirando uma soneca forte. Então, assim, os profissionais antigos, eles precisam se atualizar. Se você quer aprender, você quer trabalhar com ensino, você precisa entender do cérebro humano. Então, vou falar aqui de alguns erros que as pessoas cometem, inclusive professores de inglês, tá? E já vou até ligar o ar-condicionado, espero que não fique muito barulho aí para vocês, mas está um calor que eu não vou aguentar que ficar sem ar, gente. É melhor ar do que ventilador, né? Então, vamos lá, olha, vamos falar das maneiras mais eficazes de aprender uma língua estrangeira. Olha, vou começar contando uma história, quando eu morei nos Estados Unidos, morei por quase 2 anos nos Estados Unidos, e eu passei uma temporada em San Diego, né, na Califórnia. San Diego é extremo sul, né? Na verdade, é sudoeste dos Estados Unidos, né? Fica lá no sudoeste, lá no extremo. É a última cidadezinha lá da fronteira, que faz fronteira, inclusive, com o México. E muitas pessoas que moram no México trabalham em San Diego, muitos mexicanos
trabalham em San Diego. Pessoas, às vezes, que têm a dupla nacionalidade ou que têm cidadania, né? Tem green card, pessoas, enfim. As pessoas têm documento, né? Porque para ficar atravessando a borda ali, a fronteira, são pessoas, obviamente, legais, né? Que trabalham nos Estados Unidos legalmente. Então, muitas pessoas, muitos mexicanos fazem essa travessia todos os dias, porque é uma coisa super rápida, coisa assim, de 20 minutos, 15 minutos, eles fazem a travessia de Tijuana, que é a última cidade do México, né, que faz fronteira com os Estados Unidos, até San Diego. E eu trabalhava, quando eu morava em San Diego, eu trabalhava com muitos mexicanos, né? Eu tive 2 empregos em que eu trabalhava com mexicanos. Só que num desses empregos eu trabalhava no Subway, sabe o Subway que vem de sanduíche? Lá no Subway, eu trabalhava uma época só com mexicanos. Era eu, mais 3 mexicanos. E eu era a única mulher ainda. Eram 3 mexicanos homens. Não tinha mulher trabalhando comigo. E eles eram amigos. Quando eu cheguei, eles eram amigos. Eles, inclusive, moravam perto uns dos outros, lá em Tijuana. Eles eram amigos mesmo. Tipo, um tinha indicado o outro. Eles eram amigos mesmo. E o que que aconteceu? Eu não falava espanhol. Eu, sabe, falava aquele portunhol, né? Aquela coisa assim, né? Tipo, arriscava aquela coisa. Até já tinha chegado a fazer, estudar um pouquinho assim aqui no Brasil, porque eu tinha vontade de falar espanhol, mas nunca tinha me aprofundado. O que que aconteceu? Eu não conseguia conversar com eles, eles ficavam ali conversando entre si e não criava intimidade. Eu tinha um ali que eu ficava mais íntima, né, que a gente conversava mais, porque ele falava inglês muito bem, mas os outros, eles só falavam aquele inglês meio básico, eu não conseguia falar muito com os outros dois. E eles ficavam naquela panelinha ali, né, conversando em espanhol. Então, o que que eu tive que começar a fazer para eu poder me relacionar bem com eles? Eu tive que aprender espanhol. Eu tive que começar a me infiltrar na conversa, participar, perguntar, para eu conseguir me relacionar com eles. E foi o que aconteceu. Eu me relacionei bem com eles, comecei a fazer uma amizade, a gente só falava em espanhol. E foi muito legal, porque acabou sendo um intercâmbio de espanhol para mim também, né? Aprendi muito espanhol com eles. É, em um mês, apenas um mês, eu inclusive consegui ser promovida. Eu virei supervisora do Subway. O Julian, que era esse mexicano que a gente se falava, conseguia conversar em inglês, né? Ele era o supervisor de um horário e eu me tornei supervisora da parte da tarde, graças ao fato de eu falar inglês e espanhol, né? Eu consigo ainda com essa habilidade, porque lá em San Diego, como eu falei, tem muitos mexicanos, muitos inclusive não falam inglês. Eu com essa habilidade de falar inglês e espanhol, e claro, né? Porque eu tinha uma habilidade muito boa, né? De cuidar ali das pessoas, fazer meus sanduíches, cuidar ali da galera. Eu fui promovida em apenas um mês. Por que que eu estou contando essa história para vocês? Porque é importante para você desenvolver bons relacionamentos de trabalho, né? Você conseguir coordenar uma equipe, você conseguir participar de reuniões, enfim, você conseguir se comunicar com uma equipe de trabalho, né? Com seus colegas de trabalho, é importante você ter uma boa comunicação com essas pessoas. E em muitas empresas, em muitos lugares hoje, é essencial você falar inglês. Inglês não é mais uma opção. 90% das empresas hoje pedem inglês. E apenas 1% dos brasileiros, infelizmente, ainda usei esse ainda, porque, tipo assim, infelizmente, isso ainda acontece, que só 1% dos brasileiros fala inglês com fluência e apenas 5 conseguem se comunicar ali e se virar. Então, tá bom, então 5%, vamos dizer, dos brasileiros conseguem se virar, se comunicar em inglês. Então, olha só o gap que existe. Como é importante você aprender esse idioma, o diferencial que pode fazer na sua vida, aumentar o seu salário, aumentar as oportunidades que você tem, né, de poder morar em outros países, de viver experiências únicas que só mesmo falando outros idiomas pode proporcionar. E quando a gente fala de comunicação hoje, não é só você se comunicar por você transmitir bem uma ideia, você realmente precisa saber o idioma, senão é difícil você criar
fortes relacionamentos, né? Relações bem-sucedidas com seus colegas e também com seus clientes, né? Não só com seus colegas, mas também com seus clientes. Você criar ali uma oportunidade de intimidade, né? De intimidade no bom sentido, né, gente? Não intimidade demais, né? Mas é aquela intimidade de criar uma coisa de tomar um café, de tomar um vinho, de sair para jantar, sair para almoçar. Isso às vezes é importante com seus colaboradores, com seus clientes, parceiros, enfim. Então, tem que saber falar inglês, não tem jeito. Ou falar outro idioma, talvez, aí que você queira aprender, né? Então, são habilidades essenciais hoje mesmo num negócio. E para a gente fazer isso de forma mais eficaz, tem que falar. Não tem jeito, né? Olha, eu até gosto de brincar que eu, por exemplo, aí vou dar uma encostada aqui, gente, que eu tô com a lombar meio estouradinha, sabe? Eu estou olhando para baixo, gente, porque eu quero falar sobre muitas coisas com vocês. Eu deixei tudo aqui anotado para não esquecer de nada. Inclusive, eu vou trazer muitas fontes de pesquisa, muitas coisas que eu andei estudando, lendo, eu vou trazer para vocês essas informações essenciais. Mas o que eu ia falar? Eu gosto de falar muito, assim, o seguinte, que às vezes acontece, por exemplo, eu e a minha irmã, a gente se dá super bem, a gente é super amiga. Uma das minhas irmãs, né? Porque eu tenho várias irmãs, mas uma das minhas irmãs, a gente é super amiga e tal. E só que essa minha irmã, ela, a gente fala assim, que ela é muito literal. E eu já não sou uma pessoa tão literal. Se eu falo assim para ela, olha, eu vou te ligar mais tarde, por exemplo, né, gente? Pode ser que eu esteja exagerando um pouco, mas, por exemplo, é isso. Eu falo assim, olha, eu vou te ligar mais tarde. Às vezes o mais tarde para ela é mais tarde mesmo, é tipo tarde da noite. Para mim, às vezes, mais tarde, é tipo daqui a 5 minutos, né? Tipo, é mais tarde, um pouquinho do horário agora. E a gente muitas vezes se desentende. Eu fico, não, mas eu falei tal coisa. Não, mas você falou isso, eu entendi isso. Né? Por quê? Porque ela é muito literal. E isso falando o mesmo idioma, falando português. Então, imagina, além de você ter as suas diferenças culturais, além de você ter as suas diferenças de pensamento, se você ainda tem a diferença do idioma, aí vai ficar muito mais difícil você se comunicar. Então, falar inglês bem e rápido é muito importante. Então, tudo isso eu estou falando para criar essa sua consciência, né? De que precisa mesmo aprender inglês rápido, não fique mais protelando, postergando, tá? Aprenda rápido. Bom, existem hoje muitos cursos disponíveis, muitos aplicativos online, né, que você pode baixar, que você pode estudar no tempo que você quer, do jeito que você quer, ou ficar ali mesmo só perdendo tempo, né? Porque, porque a realidade é essa. Será que todos esses aplicativos, todos os cursos de inglês que vendem aí no mercado, será que são todos eficientes para você aprender uma língua estrangeira? Para você aprender outro idioma, não só língua estrangeira, não só inglês, mas qualquer língua estrangeira? Bom, se a gente for pensar de aprender da forma mais eficiente, muitas pessoas falariam: ah, não, esses cursos não adiantam nada, aplicativos não adianta nada, é perda de tempo. O que adianta, o que é mais eficiente, o que é mais eficaz, é você ir morar no país da língua da minha língua-alvo. Se eu quero aprender inglês, não tem jeito. Eu tenho que passar um tempo nos Estados Unidos, eu tenho que passar um tempo na Inglaterra, enfim, não tem jeito. Eu tenho que passar um tempo fora do Brasil. Tem gente que mete isso na cabeça. Só que a gente tem muitos poréns hoje. Além de nem todos terem essa possibilidade de tempo, nem todos têm a possibilidade de dinheiro, porque não é tão fácil só querer ir. Por que muita gente está indo para Portugal? Primeiro, porque não falam outros idiomas. Aí, ó, vai para Portugal. Portugal é um país desse tamanho assim, ó. E as pessoas estão indo lotando lá Portugal. Tem alguma coisa contra? Não, tem nada contra. Agora, não vai dar para todos os brasileiros irem para Portugal. Então, a gente tem que aprender outro idioma aí, né? Outra questão também, aqui para Portugal, eu acredito, eu não sei muito, posso estar falando alguma besteira, vocês podem me falar ali nos comentários se eu estou falando alguma besteira, mas eu acredito que em termos de documentação é mais fácil, porque pelo que já me disseram, eu mesma nunca fui atrás dessas informações, mas pelo que já me disseram, você não precisa ter uma renda tão alta para ir morar em Portugal. Se você comprovar uma renda mais baixa, você consegue morar lá, e muitos brasileiros também conseguem a dupla nacionalidade, conseguem a dupla nacionalidade, né, portuguesa.
Mas outros países são mais exigentes, países de língua inglesa, talvez na Itália, Espanha, são países mais burocráticos, mais exigentes, né? Então não é tão fácil. E agora também a gente vive um cenário de pandemia. Muitos países, por exemplo, a Austrália, nesse momento que eu estou postando esse vídeo, a Austrália está com as fronteiras fechadas, não pode entrar brasileiro lá. Então, a gente está com algumas restrições que não fica tão fácil morar fora. Portanto, você tem que achar, a gente tem que achar formas de você aprender mais rápido, morando mesmo no Brasil. Então, o que que você pode fazer? Bom, você pode fazer o seu cérebro crescer. Crescer aqui mesmo no Brasil. Ao aprender uma nova língua, você pode fazer o seu cérebro crescer. Crescer em tamanho, você vai ficar cabeçudo? Não, você vai fazer ele crescer em volume. Por quê? Porque quando você aprende uma nova língua, você cria novas conexões dentro do seu cérebro. Você codifica novas memórias, você cria ali novas memórias, você conecta as palavras novas que você está aprendendo com palavras antigas que você já conhece, você conecta elas e o seu cérebro vai, ó, crescendo, criando essas conexões. É como se você dobrasse de conexões do seu cérebro. Por isso que muita gente fala de, traduzir é errado. Não, traduzir não é errado, só precisa saber como traduzir, em quais momentos traduzir. E aqui no meu canal, você pode procurar ali nos vídeos, eu falo aqui sobre quando traduzir, como parar de traduzir. Eu explico tudo aqui nos vídeos que eu tenho no canal, tá? Então, depois você pode dar uma procurada lá, tomar um golinho no meu café. Então, deixa eu me achar aqui nas minhas anotações, eu me perdi. É. Então, assim, você usar a tradução é muito positivo, porque você está usando algo novo para conectar com algo já existente, tá? Então, a tradução, ela não é errada, ela não é negativa e permite que o seu cérebro cresça, tá? Bom, isso que eu estou falando para você é comprovado cientificamente, porque ao medir o tamanho das regiões do cérebro envolvidas no processo de aprendizado e no processamento da língua, de idiomas, e também ao medir o tamanho do cérebro nas áreas relacionadas à memória, antes e depois de alguém aprender um idioma, tá? Ao medir essas áreas do cérebro, cientistas, como um muito famoso na área da neurociência, da ciência, chamado Johan Mortensen, não sei se pronuncia assim, tá? Mas, porque ele é sueco, mas eu pronuncio desse jeito. Ele é da Universidade de Lund, lá na Suécia. Ele descobriu que as regiões envolvidas ali no aprendizado de idiomas, na memória relacionada ao processamento de línguas, as regiões do cérebro realmente crescem em tamanho. Então, criam-se mais conexões, aumenta-se o volume cerebral, tá? Então, faz sentido mesmo quando estudos da neurociência e também da psicologia dizem que é algo muito útil, muito saudável para o nosso cérebro aprender um novo idioma. Agora, há alguns segredos, né, para você conseguir ser bem-sucedido, fazer o seu cérebro crescer e consolidar de forma mais rápida o aprendizado de um idioma no seu cérebro. O primeiro segredo é você alternar aprendizagem passiva com aprendizagem ativa. O que isso significa, Clarice? Pelo amor de Deus, vou te explicar. Olha, quando você vai para a sala de aula, aí você fica ali na sala de aula, né? E você aprende, ou quando você usa os aplicativos, como eu falei, quando você compra os seus cursos online. O que acontece muito nesses cursos online de inglês e de outros idiomas, e também nos aplicativos? Alguns aplicativos já têm usado uma inteligência artificial que propicia, que facilita o aprendizado mais eficiente, tá? Mas são máquinas, então às vezes a gente não pode confiar tanto nas máquinas, a gente tem que ter uma atitude ali meio própria nossa, né? Quando você usa os aplicativos, cursos, você vai para a sala de aula lá estudar inglês e estudar outros idiomas, você está estudando de forma passiva, ou seja, você não está participando daquele momento.
as informações, elas estão sendo passadas para você, tá? Você está ali paradinho e você está só aprendendo, assim, né? Está só absorvendo, colocando informações para dentro do seu cérebro. Alguém ali está te ensinando, no aplicativo você está lendo, você está aprendendo, nos cursos de inglês online a mesma coisa, você está ali assistindo uma aula e a pessoa está ali te falando, esse aqui é o verbo to be, I am, you are, aí você fica ali decorando, isso é a prática passiva. E tem gente que fica, tipo, 2 horas no curso de inglês, né? Toda semana, 3 horas, 4 horas, 5 horas no curso de inglês, às vezes uma vez na semana, 2 vezes na semana. Só que isso não será suficiente para você aprender um idioma mais rápido. Você pode aprender, mas você vai levar 10 anos para aprender. Tá? Então, para aprender de forma eficiente, rápida, essa não é a melhor forma. Mesmo que você fique 5 horas por semana no curso de inglês, se você só vai para o curso de inglês 2 vezes na semana, ou uma vez na semana, fazer aquele intensivão, ficar lá a manhã inteira estudando inglês, isso não funciona para você aprender de forma eficiente, mais rápida, tá? Essa é só a prática passiva. Você precisa combinar a esses momentos de prática passiva com momentos que a gente chama de momentos incidentais, sabe? Que você teve contato ali com a língua meio que sem querer, você não foi para um determinado lugar para estudar, para alguém ensinar para você inglês, para alguém ensinar para você um idioma, não. São coisas que surgiram assim na sua vida, no seu dia a dia, meio que sem querer, querendo, né? Porque você vai criar essas situações a partir de hoje para falar inglês mais rápido. Isso vai proporcionar, essas situações que você vai criar, vai proporcionar você falar todos os dias, né, falar ou ter contato com o idioma todos os dias, durante horas e horas e horas e horas, né? Então, o que que você pode fazer, por exemplo? Deixa eu ver se já está aqui na hora de eu falar isso. Não, ainda não, calma, gente. Não, já posso falar, já vou falar, já que eu estou lendo aqui, tô lendo meu roteiro, gente. Então, qual que é a melhor forma de você fazer isso? Você ouvir música, você ouvir noticiário, você assistir o noticiário, você ler livros em outros idiomas, você assistir filmes em outros idiomas, quer dizer, no idioma que você está aprendendo, né? Obviamente. Então, você ter contato com o idioma em outros momentos. E o que que é a prática ativa? É você responder, você interagir com o áudio que você está escutando. Eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, né? Eu estava aqui vendo minhas anotações, mas vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas tem um estudioso chamado Beverly Wright, tá? Ele é da Northwestern University, e ele descobriu isso, que alternar escuta ativa com escuta passiva, ou seja, quando você está ali ouvindo, sem prestar muita atenção, né? A escuta ativa é quando você está respondendo, você está escrevendo o que você está ouvindo, você para prestar atenção e fazer atividades, escrever, ou então para interagir, conversar com o áudio que você está escutando, essa é escutativa. Você alternar essa escutativa com a escuta passiva, quando você fica ali só ouvindo e vai lavando a louça, vai fazendo as outras coisas em casa, quando você alterna esses dois tipos de escuta e de prática também, né? Não só ficar indo para a sala de aula e ficar ali aprendendo sozinha, mas quando você também estuda sozinho em casa, você faz atividades, quando você faz isso todos os dias, alterna esses dois tipos de prática, essa é uma das maneiras mais eficazes de você aprender um novo idioma. É até melhor do que se você passar horas e horas e horas fazendo só atividades, ou se você passar horas e horas e horas só ali parado na sala de aula, escutando, aí pratica um pouquinho, aí escuta, aí pratica um pouquinho, aí você alterna ali na sala de aula, depois você vai para casa e você só vai fazer o dever de casa na véspera da próxima aula. Não funciona assim. Você todos os dias precisa fazer esse bem bolado aí, alternar as duas práticas.
E é muito bom, mesmo que você não tenha tempo, não tem problema. Porque o que que você precisa fazer? Você, quando está lavando a louça, está fazendo as tarefas de casa, deixa ali o som rolando, vai ouvindo ali o que você tem que ouvir. E isso é uma coisa importante, porque tem gente, eu já vi professores de inglês, como eu falei, quando eu falei lá do início do que eu ouvi no outro dia falando, é que eu ouvi o professor de inglês falando que isso não funciona, ficar ouvindo áudio enquanto você faz outras tarefas de casa, isso não funciona, é perda de tempo. Não é não, porque você está fazendo seu cérebro ficar mais familiarizado com os sons do idioma. Você está se acostumando, você está aprendendo sim, que nem as crianças. As crianças aprendem assim, elas vão fazendo outras coisas e vão ouvindo os adultos falando. Porém, você também precisa tirar um tempo, porque nem as próprias crianças, chega um momento que elas precisam, quando elas começam a desenvolver as coordenações motoras delas, as funções motoras delas, elas começam também a escrever, a desenhar, colorir, né? Porque elas precisam ter um aprendizado ativo, elas precisam responder os pais, né? O pai pergunta: vamos tomar banho? A criança fala: banho, banho. Ela interage. Quando ela tem essa interação, isso é de escuta, isso é a escuta, a prática ativa. Então, tanto escutar ali, participando, praticando, fazendo atividades, como só escutando enquanto você faz outras coisas, alternar isso funciona muito bem e é, inclusive, comprovado que é uma das formas mais eficazes, mais rápidas de você aprender um idioma, ok? Ahn, e aí eu queria mostrar para vocês os aplicativos que eu uso. Olha só, por exemplo, eu uso para aprender inglês, eu uso esse aplicativo aqui, o Aprendre. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo, ó, então, Aprendre. Será que vocês viram? Vou mostrar só o... Ó. Acho que vocês não vão conseguir ver, não. Esse aqui. Eu vou ter que abrir mesmo, ó. Ah, vou ter que abrir de novo, porque agora já tá na... Ó. Esse. Apprendre le français. Esse daqui é o aplicativo que eu uso para aprender francês. Porque o que que ele faz? Ele justamente, ele me dá o áudio. Eu tenho aqui o áudio dele. Aqui, ó, listen, tudo meu tá em inglês. Ah, vocês não vão conseguir ver. Ah, mas enfim, aqui tá escrito listen. Aí eu pratico, eu ligo, ó, aí escuto e vou vendo as imagens, tá vendo? E tem as atividades aqui para eu fazer, ó. Então, aí o que que eu faço? Em outro momento, aí faço as atividades e tal, de forma ativa, ouço. Depois, em outros momentos, quando eu estou fazendo outras coisas, eu deixo rolando aqui. E às vezes eu deixo outros áudios em francês rolando e vou fazendo minhas coisas de casa, entendeu? Então, para francês é ótimo. E para inglês e outros idiomas, tá? Eu não uso para francês, não, mas tem francês nesse aplicativo também. É o Link. Link. Durante muito tempo eu falei errado esse nome, eu falava link, porque em inglês é Q, né? Mas o nome é Link, depois eu descobri que é esse aplicativo aqui. Ai, meu Deus, coisa rápida, calma aí. Ah, eu também escuto francês nele, gente. Porque tanto tempo que eu não escuto que eu nem lembrava. Ó, esse. Ai, que coisa chata, muito rápido. Quero mostrar para vocês. Mas o símbolo é esse daqui, ó, link, ó, tem 27 notificações ali, porque francês, como vocês estão vendo, né? Eu não tenho ouvido. Ah, é porque eu ouvia mesmo muito, agora eu lembrei. Faz tanto tempo que eu não uso aqui, porque eu comecei a usar o Aprendre. Mas aqui no link você consegue, ó, francês, italiano, latim, português, tudo. Aí o que que você faz? Você aqui tem os áudios e tem a descrição também. Ó, vocês vão ver. Ó. Aqui, ó, tem o áudio. Cadê? Toca aí, meu filho. Open Lesson. Tem o áudio. Vamos lá, meu amigo. Ai, tá baixando. Ih, tem que baixar esse negócio. Não, tchau. Não vou ouvir você, não. Vou ouvir um da minha playlist. Ó. Ih, tá russo. Vai, player. Ah, ó. Cities in Australia where I have lived. I have lived in 3 cities in Australia. They are Brisbane in Queensland, Viu? Canberra in the Australia. Aí tem aqui, tem o áudio e tem também o texto.
Ó, tá vendo? Aí você consegue estudar e tal. E depois, quando você vai fazendo outras coisas, aí você estuda a transcrição, tudo. Aí depois você fica ali ouvindo, sabe? Você pode fazer exercícios de colocar, depois de você ouvir, estudar, você coloca e fica copiando as frases. Isso é uma ótima forma de você aprender um idioma mais rápido. Você coloca, eu chamo de dictation station, a estação ditado, né? Quando você para ali, toca o áudiozinho, você fica copiando aquilo que você escuta. Mas antes, claro, você precisa ter escutado e estudado a transcrição, porque você escrever algo que você nunca ouviu não dá, né? Você se testa depois para ver se você está entendendo tudo que você já estudou antes. É uma ótima forma de você aprender também idiomas, tá? Deixa eu ver aqui, o que mais? Bom, vamos para a próxima dica. A próxima dica é você, então, não apenas responder, já que a gente está falando de escuta ativa, de escuta passiva, né, da sua prática ativa, uma outra dica muito importante é você não apenas repetir aquilo que você aprende, mas você também responder. A repetição, ela é muito importante porque ela reforça as conexões do cérebro. Então, ouvir a mesma frase ali, vez por vez, vez por vez, vez por vez, vai ser muito bom para você decorar uma determinada frase, você aprender uma determinada frase ou uma determinada palavra. Só que há formas erradas de você trabalhar a repetição, porque a repetição, ela pode, às vezes, ser uma coisa muito fácil para o seu cérebro, e o seu cérebro, ele gosta de coisas fáceis, mas quando você está aprendendo algo novo, não é bom o que é fácil. Para você aprender algo novo, você fortalecer conexões existentes no seu cérebro, você precisa de esforço, o seu cérebro precisa de esforço. Então, a repetição, ela é muito positiva quando ela ainda significa um determinado esforço. Quando você não tem mais que se esforçar para fazer aquilo, já está fácil demais, você precisa buscar níveis maiores de dificuldade. Então, o que que pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram? Eles descobriram que as pessoas se lembram melhor do idioma após receberem uma dica visual da palavra. Aí a pessoa precisa falar o que que ela vê naquela imagem. Deixa eu ligar o ar aqui que está quente. Ela precisa falar o que que ela verbalizar o que ela vê naquela imagem ou naquilo ali que ela está lendo, e depois ela escuta o equivalente. Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Isso daqui é uma garrafa, né? Isso daqui é uma garrafa. Garrafa, aí eu mostro para você. O que que é isso? Aí vamos dizer que seja em inglês, né? Aí você fala, bottle, bottle. Aí eu falo, não, bottle, bottle. Aí você fala, bottle, bottle. Então, você primeiro viu o objeto, ou pode ser a palavra escrita também, tá? Você performa, você tenta se lembrar do que você já conhece, depois você escuta o equivalente verbal àquela palavra, e aí você repete, tá? Então, esta é a ordem certa. Então, em outras palavras, você tem que olhar, responder, ouvir e repetir, em vez de olhar, ouvir, responder, aí ficar repetindo, ouvindo, repetindo, ouvindo, repetindo, ouvindo, repetindo. Antes de ouvir, você precisa falar, você precisa reagir. Dessa forma, você aprende mais, você consolida mais do que quando você já tem ali a palavra fácil e depois fica só repetindo, entendeu? Isso não ajuda tanto a, a você aprender, ok? Aí vem a próxima dica, que são você usar métodos multissensoriais. Já que a gente está falando aqui de você falar, ouvir, ver, repetir. Então, assim, um dos segredos para você aprender idiomas de forma mais rápida, e você está vendo aqui que a gente está falando de várias coisas que você pode fazer sem usar muito do seu tempo, não. Você pode fazer no seu dia a dia, tá? Com imagens, com filmes.
olhando as coisas, você olha as coisas em volta e fala bottle, freezer, couch, vai olhando em volta, vai nomeando as coisas, pode fazer isso sem parar a sua vida. E use métodos multissensoriais, né? Porque quando a gente fala assim, qual que é a melhor forma de aprender um idioma? É lendo? É ouvindo? É falando? Na verdade, todas essas formas combinadas, elas são essenciais para você aprender um idioma, né? O aprendizado, ele pode ocorrer por meio de vários caminhos no cérebro, fortalecendo na memória a frase que você aprendeu há pouco tempo, a frase recém-aprendida, né? Você pode usar vários caminhos diferentes para fortalecer aquele novo conhecimento. Então, o que você pode fazer, por exemplo? Você pode ler a palavra junto com ouvi-la, com ouvir a palavra. Isso é muito melhor do que você só ouvir ou você só ler. O que eu gosto muito de fazer? Ó, aí agora, por isso que eu mostrei aquele aplicativo para vocês, porque ali tem a transcrição, aí você pode ouvir, vai seguindo a transcrição, depois você pesquisa. Então, dessa forma, você aprende muito mais do que só lendo ou só ouvindo. Por exemplo, eu gosto muito de usar um aplicativo aqui, em que eu leio a Bíblia e leio outras revistas, outros artigos, e, e aí o que eu faço? Eu faço assim, olha, eu vou colocar aqui a Bíblia, ó, minha Bíblia, ela fica em francês, deixa eu entrar aqui para vocês verem. Aí se eu coloco aqui Marcos, ó, aí eu vou colocar para tocar o, o áudio. Ô, meu filho, cadê? Às vezes não aparece aqui o áudio, olha, ai, vou abrir outra coisa. Mas eu faço assim, olha. Então, ó, vou abrir aqui em qualquer lugar, porque nessas horas, né, a gente sempre se enrola. Ai, meu Deus, o que fazer? Ó, aqui. Ai, esse é em inglês. É porque tem inglês, tem. Ó, esse daqui tá em francês. Ó. Aí eu coloco assim, ó, o áudio. Article d'étude numéro 23. Cet article sera E aqui étudié eu la tenho o semaine du texto, tá 9 au 15 vendo? août 2021. Aí eu vou lendo, ó. Avec Jéhovah, tu n'es jamais seul. Voici le verset thème de l'étude. Jéhovah est près de tous ceux qui l'appellent. Entendeu? Psaume 145. Aí eu vou lendo e ouvindo, lendo e ouvindo. Assim, a gente aprende muito mais do que só lendo ou só ouvindo. Então, gente, já faz os dois de uma vez, porque você corta um caminho danado, viu? É maravilhoso. Outra coisa que você pode fazer também, usar gestos. Usar gestos. Quando você fala, quando você aprende, use gestos, tá? Porque, embora isso não seja uma coisa que você se sinta tão confortável, talvez na casa, na frente dos outros, você fazer casa, janela, mas na privacidade da sua casa, aponte. Vocês veem que eu gesticulo muito? Eu acho que eu desenvolvi isso aprendendo outros idiomas, porque é muito bom você falar assim, could you close the windows, please? Você usar gestos para você memorizar as palavras. Invente gestos para que reflitam as palavras ou as frases que você aprende, porque isso vai ajudar você a aprender. Por quê? Pode parecer estranho, mas, de acordo com Manuela Macedônia e Thomas Knosch, do Instituto Max Planck de Ciências Cognitivas e Cerebrais Humanas, quando as frases em língua estrangeira são ouvidas e lidas, como eu já falei antes, a memória das frases é mais aprimorada. E quando a gente ainda realiza gestos para complementar o significado das palavras e das frases, isso ainda faz o treinamento, o aprendizado ficar mais acelerado ainda. Então, procure gesticular casa, sabe, janela, sofá, gesticule, porque o cérebro ele vai associando as imagens às palavras. As palavras deixam de ser abstratas para coisas que você pode carregar com você em qualquer lugar. Às vezes você quer falar de um sofá e não tem um sofá na hora, mas você tem o gesto do sofá. O seu cérebro ele vai buscar pelo gesto do sofá e aquela vai ser a dica que o seu cérebro precisava para lembrar de uma determinada palavra. Então, procure gesticular enquanto você treina, enquanto você aprende um idioma. E a última dica que eu tenho para falar hoje é sobre a velocidade das palavras. Ó, lá vou eu aqui
desligar o meu ar-condicionado, porque agora já ficou frio, é bom que vai ficar um pouquinho mais silencioso para vocês, né? Existe uma velocidade ideal em que você é apresentado por uma palavra ou uma frase nova, tá? Pode parecer algo muito simples, muito idiota falar da velocidade em que as palavras são apresentadas a nós ou as frases, mas vem aí uma coisa assim revolucionária que a neurociência nos comprova. Olha só, de acordo com René Zillenberg e colegas dela, outros estudiosos da Erasmus University de Rotterdam, eles sugerem que 4 segundos são o tempo suficiente, o tempo ideal, na verdade, não suficiente, para você ser apresentada a novas palavras ou novas frases. O que que isso significa? Que as palavras, quando você aprende algo novo, as frases, as palavras que você escuta não podem ser nem muito rápidas, nem muito devagar, tá? Não estou falando daqueles áudios que você deixa tocando e vai lavando a louça. Eu estou falando de áudios que você para escutar, para aprender coisas novas, palavras e frases novas. O que significa esse negócio de 4 segundos? Por exemplo, voltamos aqui para a nossa garrafinha, né? Em vez de eu ensinar para você, this is a bottle, this is a bottle, tão rápido assim, uma velocidade de 1 segundo, this is a bottle, acho que teve 2 talvez, this is a bottle, não, foi 1 segundo, né? This is a bottle. Em vez de eu ensinar assim, eu vou falar, this is a bottle, this is a bottle, this is a bottle. Então, tá vendo que tem uma velocidade? Essa é a velocidade ideal. 4 segundos. Por que 4 segundos? Porque essa pesquisa foi feita lá em Rotterdam com pessoas de língua inglesa que estavam aprendendo holandês. E as frases em holandês, elas têm outra fonética, outra formação, elas são mais longas. Então, é diferente. Então, eu acredito, eu não achei uma pesquisa sobre isso relacionada a inglês. Tá roncando meu cachorro com força aqui. Então, geladinho, ele tá gostando. Tá no sofá ali, tá? Mas eu acredito, pelo tamanho, pela velocidade das frases em inglês, eu acredito que essas novas palavras e frases, elas devem levar de 2 a 4 segundos de velocidade, né? Como eu falei aqui, ó, this is a bottle. Então, em vez de eu falar this is a bottle, ou falar this is a bottle. Em vez de falar assim muito devagar, ups, quase caiu, ou muito rápido, tem uma velocidade ideal. Tem gente que chega assim, né? Eu mesma, eu gosto e incentivo o contato com o inglês da vida real, com o idioma ali na velocidade da vida real. Mas quando você está aprendendo, pisa um pouquinho aí no seu freio, tá? Desacelera um pouco, e é importante você ouvir com calma, numa velocidade adequada. Até no meu curso, por exemplo, no método Brainwalk, eu coloco ali uma velocidade em que às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas não é o inglês real, ninguém fala daquele jeito. Mas quando você está aprendendo o idioma, quando você está sendo apresentado a um novo vocabulário, a novas palavras, estudos científicos já comprovaram que precisa de uma velocidade adequada, não pode ser nem muito rápido, nem muito devagar, porque senão isso vai dificultar o seu aprendizado, tá? E é isso, gente. Acho que já terminei tudo por hoje. É isso mesmo. Olha, todas essas dicas aqui, como vocês viram, elas são muito técnicas e envolvem o funcionamento cerebral. Então, cuidado com os profissionais que vocês procuram, que vocês têm contato por aí, que vocês aprendem, com quem vocês aprendem, porque tem muita gente por aí que até são pessoas bem intencionadas, elas querem trabalhar, elas querem ganhar o dinheiro delas, mas às vezes são pessoas que falam inglês, nunca estudaram comportamento humano, nunca estudaram cérebro, nunca estudaram nem literatura, pedagogia, nada. E só porque ela fala inglês fluente, ela acha que pode ensinar outras pessoas inglês também. E não é dessa forma. Eu já estive nesse grupo, tá? Eu falava inglês e me falaram, por que você não dá aula de inglês? E eu fui para cursos de inglês, eu dei aula em cursos de inglês, sem saber ensinar inglês. Eu falava inglês muito bem, eu já era fluente, mas eu não sabia ensinar inglês.
Só que eu sempre fui muito dedicada, muito esforçada, eu quis fazer disso a minha carreira, a minha profissão, e me pós-graduei, procurei especializações, e hoje eu sou uma profissional, modéstia à parte, uma profissional altamente qualificada, e é isso. Mas tem pessoas que, infelizmente, se acomodam, não procuram tantas qualificações, e então toma cuidado, viu? Porque as pessoas, os profissionais de idiomas, eles precisam entender de cérebro humano, como funciona o cérebro humano, ou pelo menos entender de pedagogia, né? Eu sou contra muitas coisas da pedagogia, acho que muita coisa é antiga, ultrapassada, não funciona mais. Eu mesma não aplico muitas coisas que a pedagogia ensina, que faculdades de letras ensinam, mas pelo menos procure um profissional que tenha estudado pedagogia, né? Cuidado, sempre procura de onde a pessoa veio, né? O background da pessoa, vá se informar sobre, como chama? O histórico, né? Não o histórico que eu queria falar, né? Mas o histórico da pessoa, me fugiu a palavra, mas pesquisar o histórico da pessoa, de onde ela veio, para o nível de escolaridade dela, de estudo dela, porque para ela te ensinar, ela precisa ser competente, ainda mais você que quer aprender um idioma mais rápido, tá bom? Então é isso, gente. Olha, deixa seu like, não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, e se você está ouvindo podcast, vai lá no meu canal do YouTube, tem muitos vídeos lá para você assistir, para você escutar também, aprender inglês com música, enfim, tem muita coisa legal. Então vai lá, se inscreve, e eu vejo vocês na semana que vem. See you guys around!